Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a este canal da Sociedade Espírita Chico Xavier, cujo objetivo é a divulgação da doutrina espírita, alicerçado no Evangelho de Jesus. A sociedade conta com seus trabalhadores na execução desta tarefa, motivo pelo qual esta noite estará à frente dos trabalhos a nossa irmã Ana da Lauba, que nos brindará com uma palestra trazendo tema relevante para as nossas reflexões, os quais contribuirão para a nossa evolução como espíritos imortais que somos. Se você gostar, deixe o seu like. Se você gostar muito, inscreva-se. Desejamos uma boa palestra a todos, deixando os nossos agradecimentos e que Jesus ampare a todos. Boa noite a todos. É com grande satisfação e alegria que estamos aqui nesta noite, reunidos em nome da Casa Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, para junto fazermos algumas reflexões sobre os ensinamentos do Cristo. Então, nesse momento, eu vos convido para orarmos. Se acharem necessário, fechem seus olhos para que haja maior concentração e assim possamos nos conectar com Deus. Senhor, diante de vós nos colocamos nesse momento com as intenções de agradecer pela vida, pela paz, pela serenidade, pela nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Rogamos ao Mestre Jesus nesse momento que nos abençoe a todos os nossos amigos e os familiares e a todos nós que aqui nos encontramos com a intenção de levar a palavra de Jesus a todos os corações de uma forma tranquila e serena, onde a paz possa sempre estar presente. Obrigado, Senhor, que assim seja. Para a meditação desta noite, nós escolhemos um trabalho de Chico Xavier, do livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Naio Lúcio, no item 138, onde Jesus conversa com os seus discípulos em um entardecer na casa de Simão, onde havia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes nas margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se um pouco chateados. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma, e não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito. Senhor, disse Tadeu, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço as explanações do Evangelho lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Me lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nestas condições? André, alegando choroso, falou: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou ovelha obediente, entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir, ensinando aos outros a prática do bem imperfeito e mal qual me vejo? Pedro, que também estava presente, falou: Por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais,
espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino se me encontro assim insuficiente e incompleto? Tiago, filho de Alfeu abatido, disse: na intimidade de minha própria consciência reparo quão longe me encontro da boa nova, a verdadeiramente aplicada. Muitas vezes, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de um reles mistificador? Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amarguras. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali anunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro ao lado. A meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem a caminho do Pai e não devemos tirar uma parte, deixar imperfeito a bendita oportunidade de crescer para Ele no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva, para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar-se, fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória das alturas para substituir nos campos de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. Então Jesus vem e traz o consolo para esses discípulos que no seu dia a dia não conseguiam colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Enquanto estavam junto com Ele, tudo lhe parecia fácil e tranquilo e sereno para lá fora colocar na prática do bem. Mas nós sabemos também que vivenciamos isso, ouvimos a palavra, escutamos os ensinamentos de Jesus e nos colocamos à disposição, sim, de nos melhorar, nos colocamos na forma de aprender e colocar no nosso dia a dia esses exemplos. Mas, como ainda temos o coração duro, como disse Jesus, ainda temos tantas imperfeições e estamos aqui justamente para curá-las, estamos aqui justamente para torná-las em atitudes maravilhosas, em virtudes. A bondade, o amor, a fraternidade, a benevolência são virtudes que estamos exercitando. Então, sem esses ensinamentos e sem a prática disso tudo, claro que nos tornamos cada vez mais difíceis de seguir essa jornada. Mas Jesus nos consola e Jesus nos esclarece em todos os pontos das nossas dificuldades que devemos seguir sim. Por mais que esta porta estreita seja dificultosa e tantos obstáculos aparecem justamente para que possamos seguir e enfrentá-los, porque se não enfrentá-los, seremos sempre fracos. E Jesus ainda continua com os seus bons conselhos, falando ao apóstolo Bartolomeu
que também se encontra em delicadas situações e nos tempos de suas pregações junto a Tiberíades, todas as possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas e amarguras. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz, que nos espera os corações além das alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegrias? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, e isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo. Um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa, em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas. Em desesperadas imprecações e amargurados gemidos,
sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então, houve o pequeno intervalo nas considerações afetuosas depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance das suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestres, os vossos esclarecimentos dissipam meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Diz Jesus: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Porque nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E quando os negócios do mundo não são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade das suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muita vez amordaçando seu coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? E Bartolomeu guardou aquelas respostas no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza. E logo lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso e disse: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E Jesus responde: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, porque lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus, e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Nós somos chamados por Jesus a levar o amor e a alegria às pessoas. A doutrina espírita veio para consolar e esclarecer. E nós, como bons trabalhadores da seara de Jesus, porque somos, porque a todo instante tentamos, como já falei anteriormente, sermos bons. E é esse o caminho que devemos seguir, o caminho do bem, para que sejamos esses filhos de Deus, com o coração cheio de alegria, por mais que seja difícil a nossa jornada. Levar sempre a palavra de conforto, de carinho e de amor, que enche o coração de esperança e de fé para seguir no próximo dia ou no próximo momento. Quantos irmãos nossos se encontram no caminho da perdição? Quantos que vêm ao nosso encontro pedir
orientações, uma palavra amiga que possamos explicar. Como seguir nessa jornada se os seus dias são tão difíceis? Como seguir adiante se existe o vício da droga, do cigarro, se existe o vício do álcool e tantos outros vícios morais, a mentira, a falsidade, tantas energias dissonantes que perturbam a humanidade. 7 bilhões e meio de habitantes nesse planeta. Todos nós necessitamos nos alimentar, nos vestir, todos nós precisamos estudar, compreender, todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver, para termos um conforto, porque Deus jamais disse que não devemos ter conforto. Jesus também não falou isso. Ele veio trazer a humildade. É claro que devemos ser humildes, não importa qual a nossa condição econômica, financeira. A humildade e o amor têm morado no nosso coração. A serenidade, mas é necessário fazer com que ela surja, com que ela venha de uma forma bem forte e assim possamos ter coragem de seguir no caminho do bem. Estamos um pouco, temos um certo medo diante da pandemia que se instalou no planeta. Houve um movimento de medo muito grandioso, mas agora que estamos mais com os pés no chão, que já estamos tendo consciência do que está acontecendo de verdade com esse vírus, que já sabemos que temos que nos proteger, que temos que ter higiene necessária, como todos nos informam sobre isso. Então vamos renovar a nossa fé, vamos eliminar o medo e transformá-lo em amor, que é o que nós estamos necessitando, não é assim? E eu quero contar uma história de uma mulher que ficou viúva com 7 filhos e que ela não tinha como trabalhar, pois não haviam creches, e o filho mais velho tinha entre 13 e 14 anos, imaginem os outros, não? Deveriam ser bem pequeninos. Viúva, sem posses financeiras, com alguns bens materiais, a solução foi ir vendendo aos poucos para poder manter os seus filhos, alimentá-los. Mas ela não se desfez de um rádio que ela tinha. Então, todos os dias, quando faltava alimento aos seus filhos, ela ligava o rádio para que assim eles adormecessem e não reclamassem de fome. Certo dia, acordou um pouco mais triste, pois não havia mais nada para alimentar aquelas crianças. Ela ligou o rádio e eis que ela ouviu o seguinte. O locutor do rádio disse: "Ei, você aí, que acredita em Deus, ligue para mim e conte a sua história. Eu quero saber por que você crê em Deus." Ela lhe viu a sua grande oportunidade. Foi na vizinha, pediu o telefone emprestado, ligou para a rádio e disse para o locutor: "Moço, eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe." Ele disse: "Não, você não crê." Ela disse: "Sim, eu creio, eu sei que Deus existe, pois que se Deus não existisse, meus filhos, que estão há 7 dias sem se alimentar, não estariam vivos. Então só Deus tem esse poder. E me deixe falar, moço, pois eu tenho certeza que ali do outro lado vai ter alguém com o coração cheio de amor que vai poder trazer sustento para meus filhos e me dar um bom emprego para que eu não precise mendigar." E então, do outro lado tinha sim um grande empresário, um dono de uma rede de supermercados grandiosa e que oferecia os alimentos. E disse para o locutor: "Mande alguém aqui fazer esse registro na casa dessa mãe, porque eu tenho aqui um caminhão carregado de mantimentos e outras coisas que eu vou entregar para ela." Porém, este grande empresário era ateu, muito ateu, e ele viu ali as possibilidades de dizer a ela que Deus não existia. Então, chamou 2 funcionários e disse: "Vocês vão lá, entregam essas mercadorias a esta senhora e digam a ela que quem enviou foi o diabo." E os 2 funcionários disseram:
É impossível falarmos isso, nós não temos coragem de dizer isso àquela senhora. Então o grande empresário disse, pois bem, se vocês não falarem, vocês vão perder o emprego porque eu vou estar escutando o rádio. Muito bem. Lá foram os dois rapazes, entregaram mercadoria. Enquanto descarregavam, eles observavam a senhora agradecendo, dizendo, Senhor, obrigado, Senhor, por esta ajuda que está chegando neste momento. Sou muito grata, Senhor. E os dois rapazes se olharam, continuaram a descarregar. E quando terminaram o trabalho, eles falaram, agora é o momento que nós vamos perder o emprego. Como vamos dizer a ela que foi o diabo que mandou? Bem, disseram, vamos lá. Chegaram à senhora e perguntaram, a senhora não quer saber quem mandou todos esses mantimentos para a senhora? Ela disse, não, meu filho, não preciso não, porque quando meu bom Deus manda, até o diabo obedece. Então vejam o que é a fé verdadeira. Esta mãe é um grande exemplo para todos nós, que por muitas vezes, na ânsia de termos algo mais, ficamos tristes e chateados, sendo que amanhã teremos a possibilidade de ter. E ela não perdeu a fé. 7 filhos, o mais velho entre 13 e 14 anos, sem ter o que dar de comer, não ter mais um bem material para vender, 7 dias sem alimentos. Deus, somente Deus para prover tudo isso. Então vamos olhar de uma outra forma agora, do lado espiritual, a grande organização divina que existe para que essas energias se movimentem e todas as situações, quando do nosso merecimento e do nosso querer, chegam. Há uma pergunta no livro dos Espíritos que diz, se os Espíritos nos comandam, é mais ou menos assim a pergunta, e a resposta sim, muito mais do que pensais. Então existe toda uma equipe espiritual grandiosa, designada por Jesus, para vir nos orientar e nos ajudar. E então, a espiritualidade maior trabalha esta mãe para que não venda o rádio. Trabalha esse locutor para que um dia chegue à rádio e fale sobre Deus. Prepare esse ateu que organize todo um caminhão de mantimentos e mais um emprego para que alguém seja beneficiado. E ele, como ateu, jamais imaginou que chegaria ao coração de uma mulher crente em Deus. Mas mal sabia o crente, mal sabia o ateu que o seu coração estava cheio de amor e de caridade, pois conseguiu resolver toda uma situação de uma família que até então não tinha do que se alimentar. Allan Kardec nos diz o seguinte, tem zelo com a tua imaginação na proporção das tuas forças, pois sempre existe alguém invisível te ajudando a pensar e o teu esforço será muito valioso, desde que as tuas intenções sejam nobres. Atitudes valem mais do que palavras. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de comportamento. As boas ações são as melhores preces, porquanto os atos valem mais do que as palavras. Então que tenhamos zelo na nossa fala, que tenhamos compaixão como Jesus teve com os seus discípulos, orientando-os da melhor forma possível de que, claro, não devemos seguir nas vertentes do mal, procurar sempre nas vertentes do bem, como disse Jesus. Se não estivéssemos aqui, como iríamos aprender? Planeta Terra, a grande escola de toda a humanidade. Planeta Terra, onde nós temos a condição de evoluir através dos nossos relacionamentos, através dos relacionamentos com as nossas famílias, com as pessoas, com os amigos, com os inimigos que nos ensinam cada vez mais a perdoar, a amar, a entender e colocar em prática todos os ensinos
de Jesus, tudo que ele veio trazendo. Aí então, no livro Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele diz o seguinte: não rejeiteis a confiança, não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso Divino Mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, sê generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com o Cristo. E aguarde, confiante o futuro na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Então, com esses ensinamentos, com mais essas palavras de otimismo, com essas palavras de alegria, esperança e fé, eu agradeço a presença de todos e vos convido para orarmos novamente. Então, agradecendo por esses momentos, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que nos ajuda, que nos dá boas intuições, agradecendo a todos vocês pelo carinho, pelas boas energias, agradecendo a Deus pela oportunidade de reencarnarmos e estarmos aqui todos convivendo no grande cosmos, onde somos o pequeno cosmos e fizemos parte do todo. Jesus amigo, o grande mestre, governador do planeta Terra, te rogamos, querido amigo, não desista de nós. Nós temos sim muita vontade e muito ânimo de vencer e vamos vencer todos os obstáculos que em nossas caminhadas surgirem. Rogamos também nesse momento, Pai, a todos aqueles que passam por grandes provações, pelas dificuldades das doenças, que as energias do bom entendimento, da serenidade e do equilíbrio se acheguem a todos os corações. Abençoa a todos nós, hoje e sempre, que assim seja.